Só tem Pensei que o nós Jorge dois. estava aí para. Pensei que o Jorge viesse hoje para me Ó, salvar. seu Eu acho que o Jorge Roberto já está. entrou. Seu Roberto entrou. Nossa, o Roberto hoje. Eu recebi lá do alto um aviso, Frânio, aguarda seu Roberto, que é para ele fazer a prece. Toma, mensagem. Boa noite, seu Roberto. Boa noite. Boa Tudo noite, bem, né? Roberto. Tudo bom? Fora a gozação, tá tudo bem. Mas a gozação é sinal de que está tudo bem. Então tá ótimo. Então vamos fechar os olhos. Aproveitar a oportunidade, agradecer ao nosso Mestre Jesus, a sua misericórdia em permitir mais uma noite de reunião de estudos. A noite de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro da moral, da ética, do comportamento baseado nas tuas orientações, Senhor. Que saibamos aproveitar esta oportunidade de termos este Evangelho para nos basearmos nas nossas condutas, nos nossos pensamentos. Te pedimos, Senhor, que abençoe a todos nós já presentes, aqueles que ainda chegarão e aqueles que por algum motivo não poderão chegar. Como também te pedimos, Jesus, que envolva, abençoe e proteja todos os nossos irmãos acometidos de todos os tipos de doença física, moral, espiritual, exatamente como nós outros que neste momento nos dirigimos a ti, Senhor. Te pedimos também pelos nossos irmãos desencarnados, muito especialmente os suicidas, e que possamos, Senhor, aproveitar as orientações trazidas pelo nosso irmão Afrânio para a noite de hoje, colocar em prática no nosso dia a dia, levar com dignidade, com serenidade a todos aqueles que desejarem te conhecer e conhecer a tua doutrina. Fica conosco, mestre amado, mestre querido, para que possamos realmente ter ampliado as nossas mentes e absorver o que for passado para nós. Que assim seja, mestre. Que assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muita paz a todos nós. Muito obrigado. Esse é o Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Natália. Sejam bem-vindas. Estudo hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos. Estudo hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós estamos no capítulo 21, no item 6, é isso, Elisa? O meu está marcado item 7. A gente pode ter o item 6. Criais em todos os espíritos. Isso. É pedacinho pequenininho, 6. Vamos lá? Vamos. Então, Todos os apóstolos? Todos os anos. Então, vamos lá. o de hoje é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós estamos no item 6, não creais em todos os espíritos. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. É só uma palavrinha sobre isso. Essa é a carta de João, na primeira. Ele no capítulo 4, o nome aqui na Bíblia de Jerusalém é esse: preservar-se dos anticristos e do mundo. Tá? Quando ele fala aí, não acrediteis, examinar os espíritos se não são de Deus, porque muitos falsos profetas, né, se têm levantado no mundo, vem ao mundo. Porque ele, nessa sua carta, está fazendo uma divisão onde ele coloca que existe o espírito, tá, fiel a Deus, ou seja,
né? A fidelidade, a famosa palavra fidelidade, e o espírito, tá? Do mundo, aquele que segue a cartilha do mundo, as regras do mundo. Ele fala muito sobre isso nessa sua carta, principalmente desse quarto né, capítulo. Né? E o que é mais interessante é que ele vem falar que depois, que nosso assunto aqui é do falso profeta. Quer dizer, quando a pessoa vê ao mundo, nós já comentamos isso aqui na semana passada, tá? Querendo ser mais que todo mundo, via ao mundo querendo ser mais que todo mundo, a redundância, né? Logicamente, essa pessoa vai se utilizar de todos os meios para chegar a algum objetivo, que para o mundo, às vezes, tem um objetivo assim, legal, limpo, mas nem sempre é. Tá? As pessoas começam a se botar mais do que Deus, fazer mais do que é mesmo. Né? Bom, esse é o assunto que o Kardec colocou aqui, esse pedacinho. Mas mais um pouquinho sobre isso aí, no versículo 2, aí o versículo 1, João fala o seguinte: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Tá? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Tá? São os anticristos, são os mundanos. Muito bem, essa história da carne, tá? A gente conhece, está lá no livro da Gênesis, de Kardec, né? Que havia também, até naquela época, já havia essa ideia que o Jesus, né, não encarnou, ele era fluídico. E o João já combate essa ideia lá, naquela época. Não tem a ver com o nosso estudo. Mas ver onde começou isso. Para João, era ver que ele fala, quem fala que Jesus veio na carne, esse é de Deus. Quem fala que Jesus não era da carne, porque o Kardec fala sobre isso no livro A Gênese, tá? Não me lembro o capítulo, se é o 15, se é o 16, mas Kardec fala, e que seria uma farsa, uma mentira, Jesus ser crucificado se ele era fluídico. Não haveria dores, não haveria sofrimento, etc. Não é nosso assunto de hoje, mas só estou fazendo esse adendo porque a gente escuta, né, muito isso na doutrina espírita, muito não, às vezes escuta. É bom saber que essa ideia já vem desde 1900 antigamente. Desde a época mesmo de Cristo já vem essa ideia. Tá? Mas agora vamos voltar para o nosso assunto de hoje, que é essa questão do falsos profetas. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem mais uma pessoa aí que pode se identificar, que só está aparecendo é RE. É o Renan? Opa, Frane, tudo bem? Sou eu mesmo, Renan. Oh, beleza. Cheguei aqui quietinho, achei que estava passando desapercebido. Não, aqui não passa desapercebido, não, rapaz. Nós estamos de olho em todo mundo. E os espíritos estão mais de olho na gente ainda que nós pensamos, né? Mas vamos lá. Bem-vindo, boa noite. Obrigado. Elisa, é contigo. Boa noite. Vamos lá. Então, vai ver aí, fala para todo mundo onde nós estamos para a gente continuar. Está sem som, Elisa? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 7. Isso. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desfere neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Bom, né, muita gente faz ideia do Espiritismo ser somente fenômenos. A ideia, não, o Espiritismo é um lugar onde ocorrem fenômenos, onde vêm os espíritos, né? E muita gente acha que tudo que o espírito fala é verdade. Mas não é bem assim, não. Tá? Kardec está bem claro aqui. Não abonam os falsos
falsos cristos. Aqueles espíritos que tem várias classes de espíritos, né? Isso nós já estudamos no livro dos espíritos, na escala espírita. Aqueles que chegam, são sabichão, são isso e aquilo. Mas a gente tem que estar sempre tendo cuidado de olhar as mensagens, raciocinar em cima delas, para ver o que está certo ali está errado, porque o espiritismo não abona isso. Tá? Geralmente um espírito elevado, quando chega até nós, passa uma mensagem, não se coloca como, né, o maioral, nada disso. Vem humildemente, passa a mensagem, a gente vê o conteúdo, vê que realmente veio de algum espírito com uma certa elevação, a uma condição melhor que a nossa, que veio nos trazer informações, nos ajudar. Tá? Então, não vamos, de novo, faltando não acreditar em todos os espíritos que o João nos fala. Né? O espiritismo não abona isso. O espiritismo não é somente fenômeno. O fenômeno, veja bem, faz parte da doutrina. Logicamente foi muito importante no início, é importante até hoje, mas nós temos sempre que estar atentos ao que vai acontecer na casa espírita. Os espíritos que vão chegar, que vão se manifestar, vão falar. Isso é muito importante mesmo. Né? Então, depois o Kardec fala aqui, não especiais milagres, prodígios. Olha, nada disso. Cura, nada disso. Ajuda, procura ajudar, mas dentro de um limite. Tá? Por exemplo, uma pessoa vai procurar uma casa espírita que tenha trabalho de cura. Vai ser feito um trabalho, mas eu tenho certeza que se a pessoa lá, o médium de cura lá, o pessoal responsável, vai falar para aquele, o que chega lá fazendo um pedido, né, o paciente no caso, olha, você está se tratando no médico, está procurando na ciência normal, vá lá e venha cá. Ninguém promete, não, para de ir lá, que aqui a gente vai curar. Nada disso. Isso não existe na doutrina espírita, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre consciente disso. Alguém quer comentar? Elisa. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Ó, há um tripé. O espiritismo, de acordo com Kardec, com os espíritos, ele tem um tripé como base: ciências, filosofia e religião. Religião, Cristo. A ciência, o espiritismo acompanha a ciência material normal, acompanha, tá? É lógico, mas nós temos a nossa própria ciência, que é o que está falando aqui. Fala aqui, que revela as leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Então, a ciência espírita, que muitas vezes a gente pensa que quando fala que o espiritismo está em cima da filosofia, que é o saber, né? É o procurar saber, procurar indagar mesmo, raciocinar, querer entrar mesmo a fundo. Tá? O espírita se torna até um pouco chato por isso, quer saber tudo, né? E moral, evangelho, é o que nós estamos estudando aqui, o evangelho segundo o espiritismo, que é em cima totalmente do evangelho do Cristo. Tá? E a ciência, nós acompanhamos a ciência material, é claro. Tá? E nós temos a nossa própria ciência, ciência espírita. Então, quando falar espiritismo, filosofia, ciência e religião, vamos sempre lembrar que a nossa ciência é diferente. Ela está bem diferente mesmo. Ela faz justamente o conhecimento, né? O reconhecimento do material e o espiritual, esse contato, essas leis que regem de lá para cá, que nós atrapalhamos dessas leis daqui para lá, né? Que a gente só atrapalha. Tá? Então é isso aí. Tá joia? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Pode falar. Desculpa. Mas vamos lá, Elisa. Então. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos. Bem?
facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da gente, que nó que deu na língua, credulidade, pronto, alheia, e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Se a gente for pensar, nós não conseguimos, né? Caso nenhum espírito se consegue se manter somente em cima de fenômenos. Não consegue. Tá? Vai ter nas suas sessões, seus encontros mediúnicos, etc. Mas se não sair para a filosofia, né? Para a ciência, para o estudo daqueles fenômenos que estão acontecendo na casa, não vai muito longe. Não vai muito longe mesmo. Imagine que está falando aqui pessoas de fora que querem, né, fazer prodígios, fazer curas, milagres. Se não for para o bem, é desmascarado. E nós temos alguns casos aí, não na doutrina espírita, né, mas no espiritualismo. Quem já ouviu falar do Dr. Fritz, por exemplo, já passou por 3 ou 4 médios, né? O Arigó, Edson Queiroz, esse rapaz aí agora, o Farias, né? Edson Farias, não me lembro. Lembra disso? Não. E o que acontece? Né? Não tem muito futuro isso aí. Realmente, eles realizaram curas, o resto resta dúvida, mas não souberam se portar como deveriam. Todos eles, infelizmente, todos os 3, né, foram lá, né, falharam, de uma certa forma. João de Deus, lá em Goiânia, né, se não pegar, mesmo que não seja espírita, espiritualista, que faz esses trabalhos, se usando da mediunidade, se não pegar uma base, eu não sei se existe outra base além da espírita, tá? Para seguir, vai se perder no meio do caminho. Vai se perder. Porque há muitas tentações. O mundo espiritual, as várias tentações aqui do planeta, o mundo espiritual cria muitas situações para essas pessoas que estão fazendo bem. Se não houver uma base, não resiste, infelizmente. Então, Roberto, quer falar nada, não? Não, está tudo correto, é isso mesmo. Infelizmente, tem casos espíritas que ainda apresentam fenômenos. Isso aí tumultua um pouco, mas o que você está expondo realmente é o que é o real, é a verdade. Né? Efeitos físicos, isso aí precisa realmente ser pensado com muito carinho, com muito cuidado, porque no espiritismo não existe exibições de efeitos físicos. Mas ainda tem casos que trazem esse fenômeno à vista de todos, infelizmente. Vamos lá? Ninguém fala mais nada? Então vamos embora. Dona Elisa. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas,
que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados sob a máscara de que se cobre facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Só um instantinho, Elisa. O Renan e a Natália, vocês já tiveram contato com alguma reunião mediúnica? Não. Eu não. Então, são informações que vocês estão tendo aqui no Evangelho. Também não, né, Natália? São informações. Um dia que vocês forem ter essa reunião, tá? É bom estar atento a isso. E aquele espírito que vai numa mesa mediúnica, tá? Nem todos são os bambambam, não, tá? A maioria são espíritos ou sofredores, ou uns que nem sabem que desencarnaram, ou esses, e vai muitos pseudo-sábios também, que são falsos profetas. E a gente tem que estar atento a isso tudo. Tá? O melhor modo de estar atento é, como sempre nós falamos aqui ainda há pouco, é estar assim, raciocinando sobre aquilo que eles falam, ou se for psicografar, sobre a psicografia deles, que eles, às vezes, eram uma pessoa que tinha um certo conhecimento e vão usar nomes grandiosos. Tá? Se a gente for olhar a quantidade de André Luiz, que é aquele espírito que acompanhou o Chico durante muitos anos, né? O Emmanuel, André Luiz, que já apareceu esse espírito por aí, não é brincadeira, não. Como falam os gaúchos, barbaridade, viu? Aos milhares. Mas o André Luiz é um só. E ele é muito ocupado, não tem tempo para... Né? Mas aí o pessoal recebia a mensagem, e é do André Luiz, é do Emmanuel, né? É do, sei lá, da Joana de Ângeles. E nem sempre eram. Aí, assim, íamos ver os conteúdos, vai-se ver os conteúdos, tá? Os conteúdos realmente. Né? Teve médico que já recebeu, gente. O espírito que escreveu borracha com X, tá bom? Isso é brincadeira. Dizendo que era o espírito do Rui Barbosa. É do Rui Barbosa. Era Rui Barbosa, escreveu borracha com X. Mas isso é brincadeira, tá? Mas é bom estar atento. Isso que está falando aqui pra gente. Porque essas pessoas que querem enganar os outros não estão somente aqui encarnadas. Estão desencarnadas. E quando encontra alguém que acredita neles, eles aí deitam e rolam. Tá? Escorregam na maionese. Aí que eles vão mesmo, vão fundo. Vou contar só um casinho rápido aqui, que esse caso já contei 50 vezes aqui. Lá no centro que nós frequentávamos, chegou um rapaz lá psicografando pra caramba. Um dia, ele já pediu para ficar numa mesa à parte da mesa mediúnica e nós atrapalhávamos ele. Olha só. O dirigente sentiu que tinha alguma coisa errada ali, mas permitiu. O certo era não permitir, mas tudo bem. Passado umas 2 semanas, ele sumiu. Aí a noiva dele, a esposa, não me lembro bem, falou para a gente que o espírito tinha dito para ele que não era mais para ele participar da reunião mediúnica, que ia psicografar em casa para escrever um livro em casa. Então, tá, a gente tem que estar atento a isso tudo, que qualquer um de nós pode cair nisso. Nós não somos... Né, nós temos que nos proteger como? Através também de estudar, tá? Prestar atenção no que está acontecendo, tá? Aí sim, a gente tem um pouco de discernimento. Apesar que qualquer um de nós pode entrar nisso aí. Pode cair, né, nessas histórias. Mas se a gente conhecer as histórias, a gente já, opa, vou prestar atenção no que esse espírito aí está falando, porque, vamos ver, se a borracha dele estiver escrito com X, não pode ser o Rui Barbosa. Tá? Pode ser o Rui Chinelo, Rui não sei o quê, mas Barbosa não. Boa noite, prima. Boa noite, família. Boa noite a todos. Então, beleza? Alguém quer falar algo? Quer falar? Alguma coisa? Não? Natália, tá tudo bem? Sim, por favor, eu tenho uma dúvida, Afrânio. Uhum. Esses espíritos enganadores, eles podem se passar por espíritos famosos, mas também podem se passar por pessoas que desencarnaram, como, por exemplo, entes queridos ou amigos.
nossos ou não? Geralmente costuma ser espíritos assim conhecidos, né? Digamos assim. Geralmente isso é mais para espírito conhecido, tá, Renan? É mais para esse lado aí. Porque eles querem, assim, as pompas, né? As glórias, que de repente eles nem tiveram quando encarnados, né? Aí vai se utilizando de nomes de pessoas. Às vezes ele entende um pouquinho daquele assunto, aí sabe levar o assunto, tá? Mas, assim, de familiares, é muito difícil isso acontecer. Muito difícil mesmo, tá? Mas, Entendi. assim, é Fala aí. difícil, mas pode acontecer, É. porque pode ser uma situação adversa, que eles queiram enredar você em alguma situação e se utilizar desse nome para apanhar você num momento que você esteja receptivo às ondas magnéticas ou fluídicas deles, entendeu? É como o golpe da internet. Os golpes da internet de pedir dinheiro, de pedir senha, do WhatsApp, a gente sabe que ele existe, né? Mas a gente ainda cai de vez em quando. Tem muita gente que cai, mesmo sabendo que isso tudo, quase tudo é golpe, entendeu? Então é basicamente isso. É. É só a gente manter uma certa atenção, porque a gente conhecia os nossos entes queridos. E a gente sabia como eles pensavam, como eles se comportavam, e ninguém muda tanto em tão pouco tempo, né? Então é só a gente prestar atenção, né? Para ver se é um lobo em pele de carneiro ou vice-versa. Ô, Elisa, você me lembrou do Marco Aurélio. Marco Aurélio é um amigo nosso. Só um instantinho, Rodinha. Ele fala o seguinte: eu só acredito, se alguém for receber minha avó, que a avó dele era uma portuguesa braba pra cacete, né? Aquelas brabonas ali. Eu só vou acreditar se o médium falar aqueles palavrões que ela falava. E na ordem que ela falava. E do modo que ela falava. Se não conseguir falar aqueles palavrões, não é minha avó. Olha como é que ele falava que ia identificar a avó. Ele falava isso brincando. É falar, prima? Não, eu quero só fazer mais algum acréscimo em cima do que a Elisa acabou de dizer, porque às vezes a gente chega a um centro espírita com tanta vontade de receber uma mensagem de um espírito nosso, um amor nosso, e dependendo da nossa intenção e do nosso pensamento, pode vir um espírito realmente zombeteiro. Dependendo do que o nosso objetivo, do que a gente está esperando que aconteça, vai muito também do nosso pensamento e do nosso intuito. Pode acontecer. Pode acontecer. É isso aí. Quem mais quer comentar? Tudo bem, Renan? Tudo ótimo, obrigado por tudo. Nada. Alô. Se qualquer dúvida, tá? Perguntem. Vocês estão começando na doutrina, pelo que vocês me falaram, né? A gente está estudando aqui há 20 anos, né? Aí, às vezes uma coisa que a gente fala aqui, né? Como dizem, né? Dúvida é dívida. E às vezes a dúvida de um de vocês é a dúvida de qualquer um de nós. Então, às vezes é um ponto que a gente esqueceu de comentar. Tá? Você falou aí, né? Sobre espíritos familiares. Olha só, estava no nosso comentário. Tá? Mas é isso aí. Eu usei o exemplo da internet, que é para ficar claro assim, que o embuste e a enganação existem em qualquer plano, para lá ou para cá, entendeu? Isso aí Tem jeito, a internet. é. Mas só uma coisa, eu fui assistir uma palestra daquela Sueli Schubert, é isso? Lá na FEB. Ela chegou logo no início e falou assim mesmo, bem taxativa. Vocês, por favor, não perguntem sobre o tema que eu falei. Assim, assim, o que eu falei, como é que ela quis dizer? Foi sobre o tema que eu falei. Ela quis fazer sobre uma coisa que eu já expliquei, aliás, sobre o que eu já expliquei. Eu não vou explicar de novo. Vocês perguntam sobre algum tema que realmente tem a ver com o assunto e que eu não falei. Tá? Tudo bem. Acabou a palestra dela, foi 2 ou 3 perguntas, e eu fiz uma. Eu não me lembro do assunto até hoje. Eu sei que ela falou, explicou muito o assunto, mas ficou um ponto meio obscuro. E eu fiz a pergunta em cima do ponto que ela deixou
Só que ela falou, não vou responder essa pergunta porque eu já expliquei tanto esse assunto aqui, mas eu acho que o anjo de guarda dela estava lá na hora, né? Aí, de repente, ela disse, não. Quem fez essa pergunta realmente ficou algo para trás e tirou minha dúvida. E assim como ela tirou minha dúvida, devia ter umas 200 pessoas lá. Eu tenho certeza que outras pessoas também tinham essa dúvida. Tá? Então, é importante realmente a pergunta, muito importante. Tá? E os exemplos também, é bom a gente sempre dar o exemplo dentro do que nós vivemos. Né? Hoje é a internet, vê? A Elisa aí, né? Não sai da internet o dia inteiro lá. Então, coitado dos gatos da Elisa, né? Nem tenho tempo para isso, querido. Vamos lá. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que em diversas épocas, e sobretudo nestes últimos tempos, se iam apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João. Só uma pergunta, alguém já viu alguma coisa dessa na internet? Na internet tem, tá? Médios recebendo Maria, médios recebendo João Apóstolo, esse João Evangelista, médios recebendo Jesus. O doutor Bezerro nem fala. O doutor Bezerro de Menezes, né, é uma festa. Tá? Eu vejo. E eu gosto de escutar. Eu gosto, tá, gente? Eu fico olhando que mensagem, não saiu nada. Falou A com B, B com C, algo produtivo, não tem. Pode ser Maria, pelo amor de Deus. Mas tem 180 mil visualizações. 170, 230 mil visualizações. Ele falou com Maria. Porque o título, né? O título. E o mensageiro chamou a atenção. Então, se ele queria chamar a atenção, ele conseguiu. Né? É isso? Entendeu? Entenderam bem? Tem muitos na internet. Agora, quando tu abre a internet, tem um cara lá com 8 visualizações, 15 visualizações, não está falando que os outros querem ouvir. Esse que é o problema. Esse é o grande problema. O Marco Aurélio está fazendo um estudo. O Marco Aurélio é o meu mestre, tá, gente? Está fazendo um estudo aí pela YouTube também. Então, quando o Marco Aurélio consegue, é um cara super conhecido, já deu palestra, poxa, em lugares aí, né? Cruzada Militar, não sei aonde. Niterói é amigo do Raul Teixeira, etc. Ele não gosta muito de divulgação e nem gosta muito de sair para dar palestra. Essa é a realidade. Mas conhece muita gente. Aí tu abre lá o Marco Aurélio, 60 visualizações, 40 visualizações. E ele vai falar, logicamente, com o melhor, né? Que nós aqui vai falar a real. Não podemos tampar o sol com a peneira. Mas o pessoal quer ouvir o quê? Tampa o sol com a peneira. Eu quero ouvir Maria. O que é que Maria falou para vocês? Fala para mim. Está na internet. Tem muito. Muito isso. Não é pouco, não. Bom, vamos lá. Bom, adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Outra coisa, dá licença, Elisa. Outra coisa, né? Há muitos canais espíritas por aí também, está prometendo coisas. Tá? Que você tem que orar, que você também tem direito, que você vive no mundo material, que você, né? Gente, nós temos direito, sim, nós temos que, né, lutar para ter uma casa melhor, um emprego melhor, uma empresa melhor, né? Tudo isso tudo bem, é nosso direito. Mas nós temos que nos preocupar nessa vida aqui no planeta, é pela nossa
evolução moral, nossa conduta. É onde nós já erramos, não é abaixar a cabeça não, pô, já errei ali, mas a partir de hoje eu vou me esforçar ao máximo para que isso não aconteça mais. E vai acontecer. Né? Até uma hora não erra mais. Nesse ponto eu já venci. Agora, quais são os outros pontos que eu estou, né, ainda dependendo muito de melhorar? É isso? Sim. É que o Espiritismo nos pede. E quem não oferece isso, não está dentro da doutrina. Kardec não veio botar um código de como enriquecer, código de como se viver bem, nada disso. Kardec nos trouxe um código moral. O objetivo da doutrina espírita é melhorar o homem. Melhorando o homem, melhora o que é a humanidade. É a melhora do homem. Tá? Então, é isso aí. A doutrina espírita é a melhora do homem. A casa espírita, qual é o objetivo? A divulgação da doutrina espírita. Aí ficam enfiando muitas coisas em casa espírita por aí. Mas o grande objetivo da casa espírita é a divulgação. Se quer melhorar o homem, sem divulgação, como é que vai ser? Tá? Vamos ligando os fatos aos outros aí. Tá? Alguém quer falar? Então, vamos embora. É a maneira de se distinguirem dos maus e bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se a estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Ok? Vamos passar para as inscrições agora, Eli? Sim. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente sempre pergunta, que é para falar mesmo. Perguntar, tirar alguma dúvida. Não, então vamos embora. Instrução dos espíritos, os falsos profetas, item 8. Se vos disserem que Cristo está aqui, não vedes? Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces, saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Aí uma forma da gente, né, prestar atenção em todos aqueles que nos, assim, que a gente vê, poxa, esse cara aí, essa senhora, né, é grandiosa, realmente, né, através das obras, né, pelas obras, pelo trabalho que a gente vê. Tá? As obras falam tudo. Não são as palavras, são as obras. Não adianta falar e não fazer. Faça o que falo, não faça o que faço. Logicamente, nós estamos em aprendizado, nós vamos falar, vamos dar conselhos, etc. Mas nós temos que ter essa consciência. Nós temos muito ainda a fazer, muito trabalho pela frente. Mas já é importante ter essa consciência, saber que o trabalho é o principal. Tá? No Livro dos Espíritos,
Kardec divide as leis morais em 10 leis. Tá? E a gente vai notar o seguinte, que a primeira lei dessas 10 é a lei de adoração. A lei de adoração, o que é a lei de adoração? É aquela que nos liga a Deus. É sobre rezar, é praticar boas ações, etc. Mas a segunda lei, Kardec bota a lei do trabalho. É o método e o modo mais prático de ligação direta a Deus. É o trabalho. Depois vai vir as leis de relacionamento. A última lei de justiça, amor e caridade é quando a gente já estiver elevado, etc. As duas primeiras leis, Kardec e os Espíritos fizeram questão de botar as duas primeiras leis que nos ligam a Deus. Tá? É um grande objetivo, conforme estou falando, da doutrina espírita. É essa ligação, a nossa melhoria. E as outras são de relacionamento, às vezes, justamente onde nós estamos falhando. O nosso relacionamento. Tá? Relacionamento que eu falo no âmbito geral. Humanidade, tá? Vizinho, patrão, dia a dia da gente, nas ruas, etc. São várias leis. E porque acontecem as coisas no planeta, que acontece, né? Tudo isso que acontece, tem uma perguntinha lá dos Espíritos que ajuda a compreender. Não da forma que está assim, deu um terremoto ali, não. A gente vai lá, vai ver na lei de destruição, que tudo, né, às vezes passa por processos que há, né, a necessidade. Então, está tudo lá explicadinho. Tá? A gente procurando, vai começando a entender o nosso dia a dia através do livro dos Espíritos. Então, é o trabalho, acho que o maior modo, né, de se chegar ao crescimento. Tá? Alguém quer falar? Depois da hora eu vou falar sobre o trabalho, né? Dos cobertores. Esquentou, né? Vamos lá, gente. Mas vai esfriar de novo amanhã. Pois é, tomara. Eu queria até. Depois a gente fala sobre isso. Desconfiai, porém, das palavras malífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Olha, essa aí foi forte. Desconfiai, né, de que pretendem ter o monopólio da verdade. Hoje nós vemos isso, principalmente na área da religião. Todo mundo quer ser o dono da verdade. Todo mundo. Tá? Aí não está satisfeito. Isso ocorre, quando eu falo isso, eu gosto de falar sempre da doutrina espírita. Nós estamos dentro da doutrina. É onde ocorrem os rachas nas casas espíritas. Infelizmente, não deveria haver. Tá? Eu tenho que respeitar aquele que está ao meu lado. Os outros também têm que me respeitar. E, às vezes, há esse grande problema aí. Todo mundo quer ser dono da verdade. Nós não podemos ser dono da verdade porque nós não temos nem conhecimento para isso. Nós estamos aqui tateando algo. Não é enxergando, não, é tateando. Para assim, no futuro, a gente ter conhecimento para isso. Futuro de quando? Não sei quantas encarnações. Mas mesmo assim, quando nós alcançarmos esse objetivo, que é ser dono da verdade, que ninguém é, só Deus, a gente vai ver o quanto nós nada sabemos muito. Aquela famosa frase, né, do grego lá, né, do filósofo grego. Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Então, é importante isso aí para a gente, né? Não querer ter o monopólio da verdade. Não é nosso. Assim nós estaremos com os ouvidos abertos para ouvir o outro. E, de repente, ele tem razão e nós estamos errados. E qual a nossa obrigação se estiver errado? É consertar e seguir, né? Seguir aquela nova ideia. A própria doutrina também fala isso, tá? No livro da Gênesis, no capítulo, acho que é o 2, se eu não me engano, no item 54, se não me engano. Tá? Se um dia o Espiritismo apresentar algo que não estiver legal, deixa de seguir aquilo ali e segue a nova ideia que estiver correta. Não lá, não. Estamos falando nada demais.
Por isso nós temos que estar abertos para as ideias dos outros. Aí vem o Paulo agora, né? Aquela questão, né? Leia tudo, retende o bem. Mas para a gente ler tudo e reter o bem, a gente tem que ter conhecimento, ou seja, tem que entender. E só se entende o quê? Estudando. E praticando também. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Então vamos embora. Não, não. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. São Luís aí está pegando, hein? Né? Se tiver tudo que revelar um átomo de orgulho, naquela época era a menor partícula que existia, né? Isso foi escrito em 1864. Tá? Já tem 160 e poucos anos. Um átomo. Né? Então, nós temos justamente isso aí. É aquele negócio, né? O vigiai, né? Vigiai e orai. Todos nós, quer dizer, eu falo aqui na nossa frente, e nos atos, principalmente nos atos, o cunho da nossa grandeza, da nossa inferioridade. Então é fácil nós também repararmos, né? Isso aí. Bom, vamos lá. Alguém quer falar? Vamos lá, então. Falta um pouquinho para acabar essa carta. São Francisco mesmo? São Luís, aliás. É eu mesmo. Ide, portanto, meus bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. Ide sempre sem temor. Afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores só por pouco tempo, mas estareis nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos revela as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Nossa, coisa interessante aqui, né? Viajores só por pouco tempo. Nós estareis nas trevas e nas dores da provação. Né? Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina. Porque a pior coisa que existe, né, a gente sempre fala aqui, é sofrer e não entender o porquê. Isso é muito ruim. É muito ruim. E a partir do momento que a gente começa a conhecer a doutrina, ela traz esclarecimentos, traz o consolo. Isso é muito importante para a gente. Nós, né, sabemos por que estamos sofrendo. Nos tira aquelas ideias que tínhamos que nós somos vítimas, né, que nós não merecemos isso, nada disso, nada disso. Nós passamos por provações que nós necessitamos passar. Ah, mas eu não quero passar por essa provação. Trabalhe no bem. Ah, o apóstolo Pedro fala, o amor cobre a multidão de pecados. Tá? Se a gente trabalhar no bem, as provações serão mais brandas. Passar, nós vamos ter que passar. Se nós criamos, né, um problema para nós mesmos, nós temos que resgatar, né? Resgatar esse problema, ou seja, consertar onde nós erramos.
Agora, a gente fazendo o bem, né, trabalhando em cima disso, nós realmente vamos ter um pequeno alívio. Mas o alívio maior é o esclarecimento. Esse é o maior. Esse nos dá força para passar por que nós passamos. É o principal. É ter força para passar por essas provas que às vezes são tão difíceis, tão duras. E o esclarecimento está ali. Por isso que está falando aqui, né? Para abrir o coração a essa suave doutrina. Não está nos pedindo nada demais essa doutrina. Nada, 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 nada. Muito ao contrário, está nos dando muito. Pensar, raciocinar, né? Sempre o raciocínio. E trabalhar em cima disso. Razão e sentimento. Alguém que mais quer falar alguma coisa? Acho que hoje eu estou falando demais, então não. Já podeis dar força. Necessário. Oi? Você está falando o necessário. Não é demais. Quer falar mais Verdade. alguma coisa? Vamos lá. Já podeis dar corpo a esses círculos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos, e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizer ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Olha só, o Divaldo sempre falava, logo que eu comecei na doutrina, eu achava aquilo maravilhoso. O Divaldo enchia a boca, o Espiritismo matou a morte. Frase perfeita. Não existe mais morte. Tá? Só existe vida. Como diz o Jesus lá, na vida em abundância. Olha que legal, né? A morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso do novo encontro e da reunião. Está falando sobre a reunião mediúnica, né? Está dando lugar a isso também. Né? Agora, nós já recebemos. E quando a gente sonha com alguém, algum familiar nosso, algum desencarnado, já sabe que não é bem um sonho, é um encontro mesmo, uma nova reunião. E aí não já sonhou com alguém, amigo, amiga, pai, mãe, assim, alguém que já desencarnou, avó. Todos nós já sonhamos com alguém. E agora nós temos consciência que foi um encontro. Olha que legal. Alguém quer falar? Então vamos lá. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luís Bordeaux, 1861. Legal, né? Esse finalzinho das mensagens, né? O Pai, até então, Jesus já tinha falado, Pai nosso, Pai de amor, de misericórdia, né? Mas a ideia do temor a Deus continuou, séculos após, milênios, né? 2 milênios. E agora não, o Espírito nos mostra esse Pai misericordioso, está sempre pronto a nos dar, né, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chance. Nem sempre merecemos, mas está sempre lá. Né? E no final, esse grande conselho, continuar, portanto, avançando, avançar incessantemente, progresso. Vamos trabalhar para nós mesmos, que é o principal disso aí.
Bom, já falei demais. Falta somente 2 minutos. Vamos parar aqui mesmo, né, Elisa? Porque já vai começar os caracteres do verdadeiro profeta. Fica de dever de casa, vocês leem e veem se vocês estão cheios desses caracteres aí, tá? De repente está todo mundo aí cheio. Né? E aí conta pra gente, ó, tem isso, tem aquilo. Né, Elisa? Vai ver que é. Alguém mais quer falar alguma coisa? Botar todo mundo para profetizar. Ninguém quer profetizar, não, gente? É arriscado. Hein? É arriscado. Arriscadíssimo. Acho que eu falei demais hoje, viu, gente? Não tem problema. Bom, vou parar a gravação.